Olá pessoal, esse é o Data Talks, o programa de entrevistas do Data em parceria com o Machine Learning Brasil, que entrevista pesquisadores brasileiros nas áreas de Deep Learning e Machine Learning. Sejam muito bem-vindos. Oi, gente. Aqui vamos para nossa primeira entrevista com o Heitor Rapella e vamos começar. E aí, Heitor, assim, qual é o seu background? Como que você começou a mexer mais com Deep Learning? Como isso tudo começou, digamos assim? Então, eu preparei um material aqui para apresentar e falando um pouco do meu background e tal. Deixa eu tentar compartilhar aqui com vocês. Então, meu nome é Heitor Rapela Medeiros. Fui aluno, né, tanto de graduação quanto do mestrado do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. E aí eu comecei fazendo o curso de Engenharia da Computação em 2012 no Centro de Informática, e onde eu trabalhei bastante com a parte de visão computacional, e na época ainda não tinha, estava começando ainda a área de Deep Learning, estava encaminhando a ter bons resultados, só que na época a gente tinha um grupo lá que a gente trabalhava bastante com a parte de visão computacional, e a ideia era a gente utilizar a parte de visão computacional clássica, então a gente tinha imagens da praia de Boa Viagem, então a iniciação científica que eu fiz foi tentar encontrar segmentar, né, a linha do mar da praia de Boa Viagem, para ver o avanço com relação ao tempo, né? Que isso é muito importante para outras áreas, por exemplo, para você ver se o mar está avançando e derrubando barreiras e coisas do tipo. Aí, depois dessa iniciação científica, eu comecei a trabalhar um pouco também com robótica, e aí eu fomentei o uso da plataforma Arduino aqui em Recife. A gente criou um grupo chamado ArduRec, eu e alguns colegas, e a gente começou a trabalhar bastante com o Arduino e fazer essa parte de robôs, né? E também participei de competições de sistemas embarcados, competições da Intel, que na época era muito forte aqui no Centro de Informática, sob a orientação da professora Edna Barros, que ela sempre está preparando equipes para participar dessas competições. Então a gente era uma equipe realmente focada nessa parte de hardware, né? Então não tinha ainda esse estudo muito forte com deep learning e tal, mas a gente tentava sempre introduzir alguma coisa ou de visão computacional ou realmente trabalhar, né, focado no hardware. Aqui a gente utilizou uma placa da Intel Galileu, que era uma placa que a competição fornecia para a gente. Aqui também foi outro trabalho que a gente fez nessa parte de sistemas embarcados, né? Porque meu background no começo era muito voltado a essa parte de sistemas embarcados, e eu sempre estava tentando participar dessas competições com meus colegas. E a gente aprendeu bastante como fazer isso na prática, né? E aí a gente teve a ideia, junto com outros amigos do Centro de Informática, de montar um grupo de robótica para participar dessas competições. Então, ali, já para o final da minha graduação, eu estava, se eu não me engano, entre o sétimo e o oitavo período, junto com outros alunos mais novos e também alunos do meu período. A gente montou essa equipe de robótica lá no Centro de Informática da Federal de Pernambuco para a gente participar dessas competições de robôs. E aqui são robôs reais que a gente desenvolveu. No lado direito aqui a gente tem robô que a gente participa da categoria Very Small Size Soccer, da I3E. E aqui na esquerda é um robô da Small Size Soccer que a gente participa tanto na categoria da Latinoamérica quanto na Mundial. A gente foi para RoboCup participar dessa. E os robôs é algo complicado porque nem sempre a gente consegue ter a melhor performance, programar ele da maneira que a gente queria, né? Atualmente vem tendo um grande avanço nessa área de Reinforcement Learning, e a gente vem buscando trazer essa parte de Reinforcement Learning para os nossos robôs também. Então a gente participa dessas competições desde 2016, e a gente teve aqui em 2016, a gente começou a equipe. Aí a sorte da gente é que essa equipe que a gente começou nesse ano, a competição latino-americana, que é a LARC, Latin American Robot Competition, ela aconteceu em Recife, que é onde a gente está, né, onde a gente tem a nossa universidade. E a gente montou essa equipe, e aí o gasto para a gente participar dessa competição foi bem menor, justamente porque aconteceu lá em Recife. Aí depois a gente começou a ampliar a equipe e começou a ter vários investimentos do centro, né? E a gente conseguiu ampliar a equipe, ampliar a parte de pesquisa. Então a gente já conseguiu ir para competições mais importantes em outros lugares, né? Aqui em 2017 foi em João Pessoa, se eu não me engano. Na verdade, em 2017 foi
Curitiba, se não me engano, em 2018 foi João Pessoa. E no ano passado, em 2019, a gente participou da RoboCup, que é a competição mundial, né, que foi na Austrália, em Sydney. E aí a gente vem trabalhando agora para trazer essa parte de Deep Learning e Reinforcement Learning para essa nossa equipe de robótica também. E aí já pegando o gancho do final da minha graduação, eu vi que muita gente estava aplicando a parte de Deep Learning para a parte de visão computacional e estava tendo ótimos resultados. Então, na minha graduação, eu comecei a trabalhar com mapas auto-organizáveis, no final da minha graduação, e estava tentando aplicar alguma técnica de Deep Learning para fazer com que a gente conseguisse juntar mapas auto-organizáveis com Deep Learning. E assim, tentar retropropagar um erro não supervisionado de um mapa auto-organizável para corrigir uma rede neural profunda. E aí a gente não teve tanto sucesso assim na minha graduação, e aí eu comecei a fazer um mestrado tentando fazer com que isso desse certo, essa ideia, né? E aí a gente também está tentando, né, nessa equipe de robótica da gente, aplicar técnicas de reinforcement learning. A gente tem um simulador que a gente tenta aplicar, por exemplo, técnicas junto com DDPG e outros tipos de algoritmos, como DQN, para fazer os robôs aprender no simulador e a gente tentar transferir também para o mundo real, né, para o cenário real. E eu estou trabalhando com o professor Hansen Clever desde a minha graduação, do final da minha graduação e começo do meu mestrado. Eu trabalhei com ele durante o meu mestrado, ele foi meu orientador. E aí, durante o meu mestrado, a gente trabalhou bastante com essa questão de mapas auto-organizáveis, a gente conseguiu fazer publicações utilizando Deep Clustering e técnicas de Deep Learning com mapas auto-organizáveis. Nesse trabalho da gente, a gente extraía features utilizando Deep Learning e usava o mapa auto-organizável para fazer a parte de clustering, né? Então a gente tinha como se fosse um pipeline duplo, um pipeline, né, no qual a gente extraía as features utilizando essas técnicas de Deep Learning, e no outro pipeline a gente utilizava o mapa auto-organizável da gente, que tinha algumas características como variação topológica no tempo, para fazer a parte de clustering. E eu também trabalhei no CETN com essa parte de detecção e reconhecimento tanto de placas como de objetos, utilizando redes baseadas em Deep Learning. Então, a gente utilizou bastante a IOLO, que é uma rede de detecção bem conhecida, e também utilizou a FaceNet, né, que é uma rede de reconhecimento faciais que usa Triplet Loss. E a gente utilizou bastante essas duas redes para fazer tanto a detecção quanto o reconhecimento. Reconhecimento, a gente tentar fazer reconhecimento de pessoas. Aqui a gente tem alguns exemplos que a gente tentou aplicar para a detecção de robôs e coisas do tipo, né? Também, como eu tinha falado, né, o reconhecimento de face, a gente fazia também o rastreamento utilizando essas técnicas de Deep Learning. Eu também costumo participar de algumas competições, então estou sempre tentando participar de competições ou tentando ir para conferências. A gente conseguiu, né, apresentar 2 trabalhos no LatenX do NeurIPS de 2019. E isso foi muito importante para a gente apresentar e mostrar nosso trabalho para o mundo, né? Então, um dos trabalhos que a gente mostrou foi realmente o que eu tinha mencionado, com o mapa auto-organizável. E o outro trabalho foi a questão de treinar redes de reinforcement learning no simulador e jogar no cenário real. Com essa rede de reinforcement, a gente conseguiu, no ano passado, ficar no 4º lugar, se eu não me engano, da competição da Latino-Americana de robótica, no robô real. Ou seja, a gente treinou uma política no simulador, conseguiu fazer o transfer to real para fazer ela com que ela jogasse no real. E aí a gente foi lá apresentar no LatenX, lá no NeurIPS, ano passado, esses projetos. E aí eu estou sempre tentando apresentar esses nossos trabalhos na comunidade do LatenX. Eu venho participando dela desde o final do ano passado, no NeurIPS. Aí esse ano a gente ampliou o trabalho, conseguiu publicar no JCNN, e a gente apresentou no ICML, outra versão dele, com Deep Clustering, no LatenX também, né, desse ano.
E aí eu estou sempre tentando participar como voluntário do LatenX, que eu acho muito importante para a gente tentar fomentar esses grupos na nossa região para fazer com que o Brasil cresça com relação à pesquisa. E, bom, é isso. Atualmente o trabalho que eu tenho feito é juntar, por exemplo, autoencoders com mapa auto-organizável. Então, a gente propôs um tipo de loja que a gente consegue treinar a nossa camada de mapa auto-organizável junto com o autoencoder. E pronto, é isso. Ok, bem legal. Valeu. Vamos começar aqui com uma pergunta, tipo, eu vi que você participou de muita competição e eu acho isso assim legal, eu fazia Olimpíada quando eu era mais assim, de nível de escola. E como você fica sabendo das competições, o quão importante você acha que é a galera estar participando de competição para ter um desenvolvimento, assim, para aprender mais, mas também para ter uma melhora de currículo? Uhum. Eu acredito que competições são muito importantes porque a gente consegue ver na prática como funcionam as coisas, né? Porque acho que ela complementa muito a teoria, porque às vezes a gente, por exemplo, está fazendo um curso de graduação, a gente vê aquela teoria, mas a gente não sabe, por exemplo, fazer um código ou não sabe realmente implementar aquele algoritmo que a gente viu na aula. Então, quando a gente está na prática, a gente consegue ver como outras pessoas implementam os algoritmos ou como a gente consegue trazer esse algoritmo para o contexto da gente e fazer ele funcionar, ou seja, numa competição de robótica ou competições de machine learning. Eu acho bastante importante para complementar esse conhecimento, né? Trazer um conhecimento prático. Legal, e assim, como você fica sabendo delas? É só uma coisa que tipo, é comum na sua universidade? Você tem algumas fontes, umas Uhum. newsletters, algo assim? No começo, as competições, por exemplo, da Intel, elas começaram a ser fomentadas porque alguns alunos no ano anterior participaram dessa competição. Então, eles souberam o que estava acontecendo, foram atrás da professora, a professora achou legal, começou a fomentar essa ideia dessas competições. E aí, no ano que eu participei, já era a professora que divulgava na lista de e-mail da faculdade. Então, essas duas competições da Intel que eu mostrei foi a professora que divulgou. Já a parte das competições de robótica, a gente tinha alguns alunos lá no centro de informática que eles tinham participado quando mais jovens, né, na edição do ensino médio, da competição de robótica, né, a nível ensino médio. E aí eles falaram, tem um nível universitário e tal, a gente poderia tentar formar uma equipe. E aí foi que a gente buscou essa ideia de começar essa equipe de robótica, e a gente viu que tinha competições que a gente podia participar. E a gente sempre está buscando na internet e vendo quais competições são melhores e tal. Hackathons também eu acho bastante bacana a pessoa participar para tentar fazer um projeto assim, por exemplo, de um final de semana e tal, para tentar pegar uma ideia e tentar amadurecer um projeto, né? Mas é basicamente isso. Geralmente eu fico muito atento à lista de e-mail de grupos, por exemplo, lá no Centro de Informática tem uma lista que sempre divulgam, né, os projetos. Mas no geral, Twitter também tem bastante competição que eu vejo no Twitter. Então no Twitter eu tento seguir vários pesquisadores e fico vendo competições. Tem o Kaggle, que tem várias competições legais. Então, ficar de olho no Kaggle eu acho bastante interessante para participar das competições de Machine Learning. Tem muita coisa de Deep Learning que está sendo focado lá. Inclusive, eu vi uma de futebol de robôs que a Google estava patrocinando no Kaggle. Então, estava rolando essa competição e é muito legal para amadurecer essa área, né, de reinforcement learning e tal. É legal que o Kaggle está se expandindo mais, né? No começo era assim, bem classificação, regressão era isso, e agora já teve, acho que ano passado, um de Natal, que era uma otimização mais geral, tá tendo agora umas de aprendizado por reforço, tá bem legal, eles estão expandindo bem o leque. Uhum. E eles conseguem fornecer a GPU, né, que você tem, se eu não me engano, 44 horas por semana para utilizar, né? Então, para gente que às vezes não tem tanto condição de ter uma GPU, já ajuda bastante para gente fazer alguns testes e tal. E agora também puxando aí que você falou na sua pesquisa sobre esses mapas auto-organizáveis, eu acho que também chamam de mapa de Coronem às vezes. Você quer falar um pouquinho sobre como é que eles funcionam, o que é que eles fazem? Uhum.
Então, o mapa auto-organizável, ele é utilizado bastante na questão de clustering, né, de agrupamento. Ele consegue, como se fosse se a gente vê o LVQ, que é outro algoritmo que foi proposto de aprendizagem supervisionada, ele é o oposto, né? Só que, assim, ele é similar, só que para a versão não supervisionada. Então ele vai tentar ver samples semelhantes aos dados de entrada e vai criar um protótipo que vai representar certa região do espaço baseado nos samples de entrada. Então a gente tem uma função de base radial e que a gente vai centrar o nosso protótipo e ao redor daquela região que está o nosso protótipo vai ser a região como se fosse de decisão para os próximos samples que vier, se eles caírem dentro dessa região, eles são agrupados para esse protótipo, né? Eles são dados como se fosse similar a esse protótipo. Então a gente utiliza bastante para essa questão de clustering, né? De agrupamento. Ok, legal. É uma técnica que não é muito conhecida, né? Eu acho. Eu cheguei a ver ela quando eu fiz a disciplina de redes neurais aqui, mas também não foi algo que a professora focou tanto. Uhum. Que legal. Tipo, na ideia clássica, ele é um grid, né, um mapa bidimensional. Então você vai pegar os seus dados de alta dimensão e mapear para esse grid. E os protótipos que vão estar mais semelhantes, eles vão estar representados numa região. E os protótipos que não vão estar representados, o grid não vai encobrir essa região do espaço. E aí a gente desenvolveu no nosso laboratório, porque a gente trabalha bastante com essa questão do mapa auto-organizável, uma versão dele que ele não é um gradil fixo bidimensional. A gente pode inserir e remover nodos ou protótipos durante o seu treinamento. Ele consegue ser mais maleável e adaptável ao tipo de problema. E aí a gente Ideia que você falou que ele era dinâmico topologicamente, né? Isso. A gente consegue fazer com que ele mapeie melhor as regiões do espaço. Legal, realmente também é uma boa, né? Assim, ele tinha essa limitação e vocês estão indo bem além. Uhum. E tem algum paper aí seu, do seu grupo, que você acha muito legal, você se orgulha dele, que você queria mencionar assim por cima? Então, paper a gente teve o do JCNN, que eu apresentei, passei rápido assim. Eu não sei se eu mando algum link ou se depois você vai disponibilizar em algum canto. Você manda depois pra gente e a gente coloca na descrição do vídeo. Beleza. Então pronto. Aí tem esse trabalho que a gente tentou fazer uma layer de mapa auto-organizável para trabalhar em batch, né? Aí nessa versão a layer não deu 100% certo, mas a versão em batch a gente conseguiu treinar em batch. Então isso daí foi um resultado bacana, a gente conseguiu publicar no JCNN, que era um mapa auto-organizável que a gente conseguia treinar em batch mesmo, seguindo aquela ideia de deep learning. A gente implementou em PyTorch, só que essa versão ainda não estava muito otimizada, então era um pouco lento ainda. E aí a gente trabalhou bastante nela durante esse último ano, e a gente conseguiu aprimorar ela para fazer com que a gente conseguisse ter um treino mais otimizado em questão de treinar em GPU. E a gente adicionou várias features nela, e a gente tentou mandar para o Neurips, mas aí ainda não foi aceito dessa vez, né? E a gente está vendo para qual a gente vai mandar. Provavelmente a gente está pensando em mandar ou para o iClear ou para o ICML. Mas aí no Neurips não deu certo, mas a gente está tentando fazer algumas mudanças, melhorar o projeto em si, né? Para deixar ele redondinho para uma conferência legal. Essas conferências às vezes tem uns revisores bem pesados, assim, né? Aham, bastante. Tipo, o problema às vezes é o feedback também, tá ligado? Porque como tá tendo muita gente submetendo, eles começam a pecar também na questão do feedback. Então às vezes você não sabe o que melhorar, não porque você não consegue enxergar o seu trabalho como tendo falha, mas porque o revisor não conseguiu passar o que ele achou que estava ruim, né? Na revisão da gente, basicamente Ela tá tendo muito trabalho há pouco tempo. Isso. As revisões da gente basicamente foram mais no sentido, tente, ou que o cara não entendeu muito bem o que a gente estava propondo, ou que ele não achou muito inovador,
Só que quando a gente vai ver na literatura, a gente tentou deixar bem explícito, e aí ele, sei lá, não se interessou muito, talvez, por esse contexto da gente, né, de como a gente estava aplicando mapa atualizável e tal, porque às vezes eles acham que é uma técnica muito antiga, e como a gente está tentando trazer para um cenário mais recente e atual, às vezes as pessoas olham, porque você não usou outra técnica que faz coisa similar e que usa, por exemplo, Deep Learning puro, né? Porque a gente está tentando agregar funcionalidades de Deep Learning a uma técnica que é robusta para clustering, né? Por exemplo, não é uma técnica simplesmente como um caminho e a gente deixa lá fixo um valor de K e pronto. O nosso tipo de clustering, ele trabalha com essa questão de topologia, com a questão de relevâncias também da topologia, né? Então a gente tem várias dimensões de entrada e a gente consegue dar um peso para essa dimensão que ele vai influenciar durante o treinamento do nosso mapa organizável. Então a gente consegue ver quais features são mais importantes ou não. O nosso mapa vai aprender as características do dado de entrada. Então isso é muito importante para você poder fazer a separação das features, né? Então fazer, por exemplo, o que chamam de disentangle das features. Se você consegue dar um peso para essa dimensão, você consegue fazer essa separabilidade das features melhor. Isso é o que vem sendo bastante utilizado. Por exemplo, se a gente vê uma variação do autoencoder chamado Beta Variational Autoencoder, ele realmente está tentando fazer isso, que é fazer o disentangle das features. Então, a natureza do nosso mapa auto-organizável, que ele consegue ter a topologia variante do tempo e a aprendizagem de relevâncias, ele consegue fazer com que essas features de disentangle sejam mais disentangle, né? Que a gente consiga separar mais. Então, intrinsecamente, o nosso modelo tem essa característica de ter as relevâncias das features, que é algo bem bacana, assim, e que eu acho que os revisores deixaram de lado, assim, por ser uma técnica que não é tão do contexto deles, né? Essa parte de entanglement a galera tá achando bem importante, né? Tem muita pesquisa nisso. O Chacol Paul, sei lá como é que pronuncia o nome dele, tem bastante coisa nessa área, né? E levemente irônico, alguém de Deep Learning tá reclamando de alguém tentando reviver técnicas mais antigas, levando em conta a história do campo, né? Justo. E agora um porque... paper mais, vamos dizer, mais geral, mas de qualquer pessoa que você achou legal. Eu venho... Você achou que trouxe um avanço bom para o campo, foi bem escrito? Então, como eu tinha comentado, o paper do BetaVi, né, do Beta Variation Autoencoder, eu achei bem legal, né? Trouxe essa ideia de ter uma maneira de você medir a qualidade da desentangle das features, que é algo que a gente vinha tentando aplicar no nosso modelo, e que quando a gente tentou incorporar a questão do autoencoder para o modelo da gente, que a gente treinou tanto em duas etapas, né? O autoencoder como criando a representação latente e depois o mapa auto-organizável clusterizando essa representação latente. E também, no fim a fim, com a loja só, a gente viu que a gente poderia incorporar essa questão do BetaVi para o nosso algoritmo. Então, é um passo futuro que a gente quer tentar, né? Que é pegar essa ideia do BetaVi e incorporar o modelo da gente. Então, eu acho bem bacana esse modelo e o artigo ficou bem legal. E qual assim sua visão futura? Você quer continuar mais uma coisa acadêmica, virar professor universitário, ou você vê mais trabalhar para a indústria, DeepMind, Google Brain? Então, eu queria ser pesquisador de empresa, que é algo que eu acho bem bacana, assim, e lá fora é bem valorizado nessas empresas grandes. Por exemplo, como você mesmo mencionou, né, DeepMind, a Google Brain e tal, são empresas que eu acho que focam bastante nessa parte de pesquisa e na qual eu me interesso. Mas eu acho que um passo por vez, né, eu ainda estou tentando ver o que fazer, porque, tipo, eu agora, que eu acabei meu mestrado, eu comecei a trabalhar aqui em Recife, numa empresa que trabalha com machine learning para fazer previsão de dados, que é uma empresa que eu estou trabalhando como um engenheiro de dados. E, em paralelo a isso, eu apliquei tanto para o doutorado aqui, quanto para o doutorado fora. O doutorado aqui eu passei, mas aí eu
conversei com o meu orientador e falei para ele que estava tentando fora, e ele foi super de boa com relação a isso, porque a gente já tem uma relação de como se fosse pai e filho mesmo, então ele super entendeu que eu sempre quis ir para fora e tal, e tentar pesquisar, realmente porque eu quero tentar depois chegar nessas empresas, então eu acredito que fazer um network lá fora é muito importante, e esse network pode começar ou por Twitter, ou as pessoas mandando code e-mail, que muitas pessoas ficam perguntando, mas como faz para chegar em tal pessoa, não é muito acessível e tal. Só que hoje em dia, com a internet, por exemplo, eu fico seguindo o Twitter de vários pesquisadores e às vezes eu mando uma mensagem quando eles postam alguma coisa legal e muitos respondem. Então, tem alguns realmente que não respondem, então, mas paciência. Só que se você nunca mandar um e-mail, nunca mandar uma mensagem, aí realmente eles nunca vão responder. É uma coisa interessante que aconteceu foi que eu tinha um amigo meu que ele vai fazer o pós-doc dele fora, no Canadá. E aí eu peguei, aproveitei e mandei uma mensagem para ele. Ele me fez a ponte, né, para eu estar em contato com um pesquisador de lá. Aí eu apliquei para o doutorado lá também, aí passei. E eu estou para fazer um doutorado lá no Canadá e no próximo ano. E aí vou trabalhar também com essa questão de deep learning e a parte também de otimização de redes para tentar embarcar redes em dispositivos que não têm tantos recursos e tal. Que a gente quer fazer como se fosse uma automação de prédios e tal, utilizando essa parte de detecção de pessoas, reconhecimentos faciais. E é um campo bem grande de pesquisa. De novo, bem legal. Parabéns aí pelas aprovações. Valeu. Esse campo aí que às vezes eles chamam de TinyML, né? De por redes embarcados, também parece estar crescendo bastante. Acho que vai ter até algo no iClear do ano que vem já focado nisso. E agora, uma questão, vamos dizer, mais filosófica. Você acha que essa coisa deep learning, a gente tem que focar muito nessa ideia de chegar numa AGI, numa inteligência geral artificial? Ou você acha que a ideia é criar ferramentas que resolvam problemas e a gente não tem que ficar tão preso se isso é inteligência de verdade ou não? Então, eu sou mais do lado de problem solving, assim, eu tento resolver os problemas com as ferramentas e criar as ferramentas, e eu acredito que a computação é muito boa em a gente tentar criar as ferramentas para outras áreas e utilizar essas ferramentas que a gente está criando, né? Então, por exemplo, eu acho que a gente tem um potencial muito grande de criar ferramentas para diversas áreas na parte de artes, comunicação, diversos campos, medicina e tal, para a gente poder fortalecer essas outras áreas que precisam realmente de tecnologias que Deep Learning resolvem mais facilmente, assim, com a parte de visão computacional, criar representações, até para você poder detectar algum tipo de doença ou fazer algum reconhecimento. Então, eu acredito que a parte de Representation Learning com Deep Learning está muito forte para você criar ferramentas que resolvem esse tipo de problema. Mas eu acredito que a parte de AGI, no geral, ainda tem um longo caminho pela frente. E eu acho que dificilmente a gente vai conseguir resolver, eu acho, da maneira que o povo pensa que resolve, né? Porque, por exemplo, quando a gente vê várias pessoas falando, não, Deep Learning vai ser como se fosse a Skynet, vai conseguir aí coisas que a gente não imagina e tal. Mas tem muita gente ainda que está brincando de detectar se consegue fazer uma detecção de um gato e um cachorro e que muitas vezes se a gente botar, por exemplo, qualquer coisa que tenha uma similaridade com um desses animais, ele vai detectar errado. Então eu acho que ainda não é algo que consegue pensar por si só, mas a gente vê gente também incorporando a parte de IA simbólica no Deep Learning para tentar fazer algo mais robusto. Eu acho isso interessante, mas ainda não é algo que resolve todos os problemas que a gente tem, né? Então, eu acho que a gente consegue utilizar essas ferramentas que Deep Learning vem fornecendo de criar representações e coisas do tipo. E, por exemplo, a aprendizagem por reforço hoje em dia vem sendo bastante explorado e eu acho que nos próximos anos vai ser bem mais, né? E
tentar fazer com que isso funcione com menos recursos computacionais, gastando menos energia. Eu acho que também é interessante a gente tentar poupar mais energia, porque ultimamente a Reinforcement Learning vem dando muito certo nos cenários que as pessoas gastam muita energia para treinar, né? E muita gente às vezes não vê esse lado do custo computacional e eficiência que você está fazendo para treinar aquele modelo, né? Então, eu acredito que técnicas de otimização vão ser bem interessantes, mas eu acho que no contexto geral a gente ainda não consegue ter algo realmente conseguir pensar por si só. A gente vê coisas caminhando a passos lentos, num certo sentido, né? Mas se a gente for ver todo o avanço que teve nos últimos 5, 7 anos em termos de pesquisa, acho que só vem a crescer essa área que a gente está encarando. Você falou essa coisa aí da detecção do cachorro e do gato, eu tava lembrando que um dia desse tinha uma câmera que tava. Era uma câmera pro jogo de futebol que ela tinha que seguir a bola. E aí o algoritmo confundiu a cabeça de um juiz com a bola. E aí ele ficou seguindo a careca do juiz o jogo inteiro. Então, assim, realmente a gente ainda tá meio um pouco longe da Skynet. Justo. Tipo, até, por exemplo, no jogo de robôs, como eu tinha mencionado, a gente faz futebol de robôs, né? A gente compete. E aí aconteceu algo similar com o algoritmo da gente, que ele não é feito por Deep Learning, tá ligado? Ele é feito, a gente programa ele com segmentação, utilizando segmentação de cores e outros tipos de segmentação que são mais rápidos para o cenário de robótica, que a gente precisa de tempo real. E quando meu amigo se abaixou, a câmera pegou a orelha dele como se fosse uma bola. Simplesmente porque tinha um formato parecido, ou porque a segmentação, quando o sol bateu, deu uma pequena diferença, né? Então acontece erros desse tipo que a gente ainda vê que está longe de ser realmente algo que consiga se corrigir, consiga pensar que realmente aquilo não é o que está sendo rotulado, né? Agora, mudando assim de assunto, mas para algo que você falou lá no começo, você quer falar um pouco sobre o Latinx AI, o que é essa organização, como, tipo, o que é que quer dizer para os brasileiros que estão lidando com machine learning AI em geral? Uhum. Eu acho que, num contexto assim, eu não faço parte da organização em si, eu sou apenas membro, né? Tipo, desde do ano passado, eu soube que tinha essa organização que fomentava com que os pesquisadores latinos pudessem participar de conferências top tiers, né? Acho, por exemplo, o iClear, ICML. Esse ano teve outras conferências que entraram também, e principalmente o Neurips também, está no escopo aí do LatenX. Então são diversos pesquisadores latinos que tem o Axel AI, né, que fomenta o LatenX e consegue a questão de patrocínios e coisas do tipo. E aí montaram essa organização para fazer com que os latinos pudessem se comunicar e ter como se fosse um local da gente trocar ideias. Então a gente tem, por exemplo, a comunidade lá, que eles criaram como se fosse uma página que você tem o seu perfil, e lá tem divulgações de vagas de oportunidade de emprego, de como pesquisador, como trabalhar em empresas normais. Tem vagas em diversos cantos, né? Nessa área de Deep Learning, Machine Learning, ou Software Engineer também eles postam. E eles divulgam bastante conferências nas quais a gente consegue aplicar como grupos de diversidade, né? Grupos de afinidade e tal. Então a gente consegue ou ter desconto para essas conferências ou participar delas como voluntários. Eu venho participando bastante como voluntário porque, em contrapartida que eu estou ajudando a comunidade a crescer, eu consigo participar do evento e me conectar com pesquisadores de diversas áreas. Eu acho que o que é principal no contexto, no cenário da gente como pesquisador é essa troca de ideias, né? A gente conseguir conectar todo mundo para realmente fazer pesquisa e poder aprimorar tanto o trabalho da gente quanto o trabalho do próximo, no qual a gente tem alguma similaridade. Conhecer novas áreas, né? E aí o LatenX vem trabalhando bastante nisso. Eu venho também participando como revisor, né, dos artigos de LatenX, que aí você pode aplicar para ser revisor. E aí eles vão liberar, por exemplo, 2 papers da conferência, né?
E aí as conferências que você pode submeter, geralmente Neurips ou ICML ou iClear, você tem que fazer um abstract de um trabalho em progresso, e aí são 2 páginas ou 3, se eu não me engano, falando sobre o seu projeto. Pode ser um trabalho, não precisa ser um trabalho concluído, né? Pode ser um trabalho que você esteja desenvolvendo, mas que tenha já alguns resultados, né? E aí você meio que publica nessa conferência, como no workshop, né, do LaTeX. E aí serve para você, depois que você publicar nele, você consegue pegar esse trabalho, aprimorar, ver os pontos que os revisores comentaram e chegar num nível mais de full paper, né? Então, como trabalho em progresso, eu acho bastante legal, como para o pesquisador que está começando e tal, e quer ver se seu trabalho realmente está no caminho certo. É legal divulgar para a comunidade e também ver o reconhecimento, né, do seu trabalho sendo reconhecido pelos outros, poder trocar ideias, se conectar, né, ir para as conferências, que eles também fornecem muito apoio de patrocinadores para você poder ir para as conferências. Então eles estão vindo bem forte. Eu acho que é bastante importante para a carreira de um pesquisador participar desses grupos, né, para trocar ideia e tal. E é sempre legal ser voluntário, porque você está ajudando a galera, você está participando das conferências, trocando ideia e aprimorando seu conhecimento na área. Realmente parece bem uma oportunidade bem legal para mais brasileiros começarem a se conectar, fazer parte dessa comunidade, né? Uhum. E agora, vamos fazer aqui umas 2 perguntas para fechar, mas vamos para ajudar a galera que está querendo começar. A primeira fala aí de alguns recursos que você usou, ou que você pode tanto ter usado, mas que você viu muita gente falando bem, que você recomendaria para quem quer começar na área. Então, pode ser cursos, livros, blogs. Uhum. Certo. De recurso, eu vou falar primeiro do recurso que a galera reclama muito, que é questão financeira. Então, tipo, comprar GPU e tal, é algo bastante crucial na área, mas que hoje em dia a gente consegue meio que burlar isso através dos notebooks, por exemplo, do Kaggle. Então, eu aconselho as pessoas a participarem de competições do Kaggle, porque fornecem GPU e você pode utilizar e treinar alguns modelos, utilizando, por exemplo, o Rapids, que dá o suporte para você treinar modelos em CUDA, utilizando data frame e machine learning, e é bem rápido para você treinar esses modelos. Então, o Kaggle dá essa GPU que você tem uma carga semanal para utilizar, e é bastante interessante. E você vai aprender bastante, tanto de pré-processamento dos dados, quanto balanceamento, quanto não fazer overfit nos dados. Então, você aprende na prática mesmo. Já a questão teórica, eu acredito que existem bons livros na literatura. O livro do Goodfellow de Deep Learning é muito bom. Talvez as pessoas achem um pouco maçante em termos matemáticos e tal, mas acho que ele é como se fosse a Bíblia, né, para a questão de Deep Learning. Para a questão de Reinforcement Learning, todo mundo indica o livro do Sutton, de Reinforcement Learning, que é muito bom. Deixa eu ver mais livros. Da parte de processamento de imagens, que eu trabalhei bastante, tem o processamento de imagens tradicional. De livros em si, tem um bocado, eu posso passar uma lista, talvez depois. Tem um bastante legal que saiu ultimamente, que foi o de PyTorch, com Deep Learning, né? Então, é um livro que, se eu não me engano, ele é de graça. E tem bastante coisa para você fazer coisas na prática mesmo com PyTorch. Tem um do Fast AI também, que é bacana. Então, os cursos do Fast AI são altamente recomendáveis. Teve o curso que tu fez, não foi, João? De Deep Learning, que acredito que vai dar uma base bem bacana pra galera que quer aprender e tá em português, né? Então isso é muito massa. Tira um pouco dessa barreira que o inglês traz. E... Bom, eu posso trazer depois alguns materiais mais, mas que eu me lembro, tem isso. Os cursos do Coursera, do Andrew Ng, de Deep Learning são bons. Só que é aquele negócio, né? Tipo, tem gente que acha que não, eu fiz o curso, você
já sou especialista em Deep Learning. E a gente vê que na prática, o que vai fazer a pessoa aprender é realmente a quantidade de projetos que ela vai fazer com relação àquele determinado tema, né? Então, por exemplo, o curso vai vai abrir, né, a porta, né, para um conhecimento novo, mas aí o que vai aprimorar realmente vai ser a prática daquele conteúdo em algum projeto que a pessoa vai fazer. Então, os cursos do Andrew Ng, tanto de Machine Learning quanto de Deep Learning, são bons. Tem um curso, assim, a página que eu gosto assim também é de visão computacional de Stanford, que eu, se eu não me engano, é o curso da Fei Li. Eu também não sei pronunciar o nome dele direito, que eu acho que é Andrés Karpathy, sei lá. O cara que tá na Tesla. CS231N, né? Isso, acho que é isso. É o cara que tá na Tesla, né? Sim. Pronto. E agora, pra gente fechar, assim, você terminou tocando muito nessa pergunta final já, mas vamos pra ficar mais consolidada. 3 dicas que você daria pra quem quer começar na área. Assim, dicas mesmo que você daria. Bom, a primeira é que, tipo, eu acho que a mais importante é, se você gosta mesmo, tente ao máximo aprender de vários lugares, né? Tem muito curso online de graça no YouTube, que você consegue ver aulas de Deep Learning. Tem os cursos do Coursera, então sempre buscar esse conhecimento, mas não utilizar eles como um fim para obter o diploma lá do Coursera, por exemplo. E sim como um caminho para você aprender, né? Tipo, ele vai ser uma ferramenta, você vai ter, depois você vai tentar aplicar ele num projeto, ver ele na prática, sempre participar das competições, como eu disse. Porque na competição você consegue ter o contato com outros pesquisadores que disponibilizam, por exemplo, no Kaggle, outros materiais, eles disponibilizam notebooks, tem o fórum para discutir. Então, sempre estar ativo nesses fóruns, debatendo, trocando ideias, é muito massa para aprender. Você vai estar aprendendo em tempo real. Muita gente que eu vejo lá que por exemplo, compete há muito tempo, é o Kaggle Grandmaster, né? Estão trocando ideias e estão aprendendo no dia a dia, né? Então, acho que a diferença é essa, é você não parar de aprender, porque a área realmente é muito dinâmica e como tem muita gente trabalhando, aí o ciclo é muito mais rápido, né? Então, sempre vai aparecer coisa nova. Mas se você for parar para ver, para as pessoas também que acham, muita coisa nova, nunca vou aprender, a base, né, o fundamento é muito parecido com o que a gente tinha antigamente. Então, pegar os livros tradicionais vão servir realmente como uma base para você poder fortalecer o seu conhecimento. Então, pegar o livro de Deep Learning clássico do Goldfellow ou do Sutton de Reinforcement Learning vão dar uma base boa. Depois é só tentar focar nos projetos reais, ler papers, tá sempre acompanhando a comunidade. Acredito que é isso. Pois beleza, muito obrigado. Então, acho que ficamos por aqui. Massa, obrigado, valeu.